Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nessa aula, a ideia é trazer para vocês um pouquinho sobre o conceito de amplificadores operacionais. Então, basicamente, quando vocês olharem um circuito e encontrarem, né, um carinha igual esse aqui, isso aqui é um amplificador operacional. Então, vamos verificar aqui o que ele tem, né? O primeiro seria uma entrada, que é caracterizado por esse sinalzinho de mais aqui, que seria a entrada não inversora. Já esse sinalzinho de menos aqui é uma segunda entrada, caracterizado com o nome de entrada inversora. Aí nós temos uma alimentação positiva, uma alimentação negativa, então esse CI ele vai ser alimentado com uma fonte simétrica, ou em alguns casos eu posso alimentar somente com valor positivo, né, e colocar aqui, ao invés de uma alimentação negativa, um GND. Depende da característica do meu CI e da característica daquilo que eu quero na minha saída. E por fim, a saída. Em alguns outros, vocês vão ter acesso a mais um pino, na verdade dois pinos, que seriam os ajustes de offset. Então, esse cara aqui é o nosso amplificador operacional. O que ele faz? Bom, como o nome mesmo já diz, ele é um amplificador. Só que ele não é qualquer amplificador, né? Ele tem as características muito semelhantes de um amplificador ideal. Então, o que isso significa? Significa que ele consome muita pouca energia na entrada, né? Ele tem uma alta impedância na entrada e ele consegue apresentar ganhos ali muito altos. Então, facilmente você vai trabalhar com um amplificador desse com ganhos de 100, 200, até 500 vezes. Então, um sinalzinho ali de 2 milivolts pode ser amplificado facilmente para os seus 10, 12 volts. Bom, a gente pode verificar nesse cara que ele tem os seus circuitos equivalentes, assim como quase tudo na elétrica, nós podemos simplificar, né, um componente ou um circuito mais complexo em um circuito equivalente. Como eu falei, na entrada, né, entre a porta não inversora e a porta inversora, a corrente que ele drena é uma corrente muito pequena, porque esta impedância aqui de entrada, esse Zin, ela é muito elevada. Então, se eu pego lá uma fonte de tensão e aplico sobre uma impedância, vamos colocar aqui 1 mega, essa corrente, né, vamos supor que aqui seja 10 volts. Esta corrente que desce aqui, que passa pela impedância de 1 mega, é uma corrente muito pequenininha. Então, em amplificadores, isso aqui é uma característica desejada. Por quê? Porque ele consome pouco na entrada e vai apresentar lá um valor amplificado com potência maior na saída. Segundo fato, a saída dele pode ser representada por uma fonte dependente, né, da tensão de entrada multiplicada por um ganho. Ou seja, a minha saída vai ser uma fonte onde eu vou ter um ganho A aqui, vezes a minha tensão de entrada, e isso aqui vai aparecer lá na minha saída. Então eu vou ter uma tensãozinha de entrada, multiplica por um ganho, eu tenho a minha tensão de saída. Então, o circuito equivalente pode ser representado mais idealmente, mais realístico através deste circuito aqui, aonde eu considero esta resistência na entrada e esta resistência aqui na saída. Então, dependendo da potência que eu dreno na saída, esta resistência aqui pode apresentar uma queda de tensão, né, e eu vou ter algumas perdas ali na saída. Porém, como esse cara ele é muito próximo de um amplificador ideal, eu posso estar considerando somente este circuito aqui do lado. No geral, é isso aqui que a gente considera. A gente não vai trabalhar com ganhos assim absurdos e trabalhar com potências muito elevadas quando utiliza um amplificador operacional. Então, este modelinho aqui, ele já é suficiente para a gente poder resolver a maioria dos nossos problemas. Se eu tenho uma impedância muito alta na entrada, né, aquela resistência que tinha aqui, eu posso considerar simplesmente como um circuito aberto. Né? Então, não tem corrente nenhuma entrando ali entre a porta inversora e a não inversora. Segundo fato, eu posso desconsiderar essa resistência de saída, né, e considerar que não vai existir perdas ali, como um circuito ideal realmente.
Próximo ponto. Existem 3 formas diferentes de eu trabalhar com o amplificador operacional. A primeira forma é trabalhar com ele sem realimentação. O que significa essa realimentação? Realimentação basicamente vai ser esse resistor aqui, ó. Esse RF e esse RF que aparece. Percebam que na primeira imagem nós não temos esse RF. Mas o que é isso? Ó, ele pega um pouco da energia da saída aqui, né? Ele faz uma conexão entre a saída e a entrada. É como se ele estivesse amostrando um pouquinho dessa saída e jogando lá na entrada de novo. Isso é uma realimentação. Nesse caso aqui, nós temos uma realimentação positiva, porque ela volta lá na entrada positiva. Nesse outro caso aqui, a minha realimentação é negativa, porque ele vem na porta inversora. Então vamos voltar lá para o primeiro e verificar quais são as características de cada uma dessas operações aqui. Primeiro, se eu não tenho realimentação, o ganho desse cara aqui, ele pode facilmente ultrapassar os 10.000 vezes. É um ganho bem elevado. Então, qual que é o problema disso? Qualquer diferença de tensão que tenha entre uma perna e outra vai saturar o meu circuito. Então, supondo que eu coloco 0,1 milivolt aqui, a minha saída vai ser a tensão de alimentação desse cara. VCC, e aqui vamos colocar o menos VCC. Então, se essa tensão aqui na porta inversora é 0,1, a minha saída é menos VCC. Quando eu tenho, né, o contrário disso, então eu coloco, né, vamos tirar esse terra daqui, e eu vou colocar uma tensãozinha de 0,1 milivolts aqui, e aqui eu vou aterrar. Então, a tensão que tem na minha entrada não inversora, ela é uma tensão maior do que na entrada inversora. Então, a minha saída ela vai saturar em VCC, não mais em menos VCC. Então, daqui a gente pode perceber que esse circuito ele vai funcionar da seguinte forma. Ele compara a tensão que tem nesta porta aqui, que é a porta não inversora, com a tensão da porta inversora. Fica um pouquinho fácil de a gente verificar o que vai acontecer na saída olhando pelo sinal que tem na porta. Então, se eu tenho uma tensão maior nesta porta aqui, que é a porta com sinal de mais, que é a não inversora, a minha saída vai ser VCC. Se eu tenho uma tensão maior aqui nessa porta onde o sinal é menos, eu vou ter menos VCC na saída. Então, quem que vai dizer se vai ser mais ou menos VCC? É aonde está a maior tensão. Se a maior tensão está aqui, mais VCC. Se a maior tensão está aqui, menos VCC. Então, ele vai funcionar dessa forma. Quando eu trabalho sem realimentação, eu quero que o meu amplificador operacional trabalhe em saturação. Ou seja, ele sempre vai apresentar ou mais VCC ou menos VCC na saída. Isso é uma característica que eu quero que aconteça. Segundo ponto, a própria temperatura ambiente, a mudança de temperatura, influencia nesse ganho. Então, esse ganho aqui, que inicialmente, quando eu liguei o circuito, era 10.000, se aumentar um pouquinho a temperatura, pode ser que esse ganho se eleve ou reduza, depende das características internas do CI. Então, a gente diz que esse CI, dessa forma, ele é instável, ele não apresenta estabilidade. Segundo, realimentação positiva. Aqui eu consigo controlar um pouquinho mais o meu ganho, mas mesmo assim esse CI trabalha de forma instável. Ou seja, a mesma característica que eu tenho aqui, onde o CI trabalha em saturação, eu vou ter aqui nessa realimentação positiva. Então a realimentação ocorre no pino não inversor. Quando eu coloco uma tensão nesta porta aqui, né, na porta não inversora, maior do que na porta inversora, eu vou ter VCC na saída. Se eu coloco uma tensão maior nesta porta aqui, né, no caso na inversora, eu vou ter menos VCC na saída. Só que agora, o que vai acontecer nesse circuito é que ele tem uma certa tensão ali que precisa ser passada, né, passar desse ponto, para que eu consiga mudar o estágio na saída.
Então, esse circuitinho aqui ele vai ser chamado de shimmy trigger, onde ele consegue eliminar ruídos quando eu estou trabalhando, né, nessa forma aí instável dele, né? Só para a gente finalizar então, percebam que a tensão nessa porta aqui não inversora, agora ela não depende somente desta tensão VI, porque ela tem uma realimentação ocorrendo. Então essa tensão ela vai depender da tensão de entrada, da relação entre essas resistências e da minha tensão de saída. Então isso aqui acaba ocasionando uma diferença ali, aonde essa minha tensão de entrada ela precisa superar um certo patamar para aí sim eu ter a mudança, né, da tensão VCC ali ou menos VCC da saída. Então esse circuito ele vai ser utilizado da mesma forma que o primeiro, né, para apresentar essa saída na forma saturada, porém ele tem um filtro para eliminar, né, possíveis alterações na saída com ruídos, né, do próprio sistema ali na plaquinha que eu montei ou alguns ruídos induzidos, dependendo de onde esse circuito será utilizado. E por fim, que eu acredito que seja uma das operações mais realizadas com amplificadores operacionais, vai ser, né, a realimentação negativa. Aqui existem algumas características importantes. Primeira, eu vou reduzir drasticamente o ganho desse cara. Então, se antes o ganho chegava a 10 mil vezes, ultrapassava 10 mil vezes, agora eu vou trabalhar com ganhos ali na faixa de 100, 200 vezes. Então, o custo que eu vou ter fazendo essa realimentação negativa é reduzir o ganho. Qual que é o benefício disso? Eu consigo controlar esse ganho e conhecer esse ganho, né, de quanto ele vai ser. Então, se eu coloco uma tensão aqui na entrada, né, um VI, ou melhor, eu coloco um VI aqui e eu quero saber qual que vai ser o VO. Ele vai ser um ganho vezes o meu VI. E quem que vai ser esse ganho? O ganho geralmente vai estar relacionado com essas resistências aqui, né? Então aqui ele apresenta uma característica linear. É como se ele fosse um amplificador lá com transistor, né? O transistor ele tem a corrente de base, a corrente de coletor e a corrente de emissor. Então a corrente de coletor vale X vezes a corrente de base. Aqui vai ser mais ou menos o mesmo esquema, né? Só que aqui a gente não vai falar das correntes, vai falar das tensões. Então a tensão de saída é um ganho vezes a tensão de entrada. Então o custo que eu tive foi reduzir o ganho, porém o benefício que eu tive foi conseguir ter essa relação linear, que é uma relação interessante na amplificação de sinais, né, de pequenos sinais, por exemplo. Aí nós entramos, né, na parte das topologias que existem de amplificadores operacionais. A primeira topologia é o amplificador inversor. Então, como que esse cara funciona? Eu vou colocar uma tensãozinha aqui, uma tensão VI, pode ser uma tensão alternada, pode ser uma tensão contínua, e eu quero, né, amplificar ela, multiplicar por um ganho e chegar aqui no meu VO. Para encontrar qual que vai ser a fórmula, né, do ganho ou a fórmula da tensão de saída, primeira coisa que eu preciso fazer. Esse cara aqui, ele tem duas características importantes na hora de analisar. Primeira, que é bem fácil da gente verificar, que é a impedância, né, que eu falei que tem entre uma porta, que seria a inversora da não inversora, ela é uma impedância muito alta. Ela pode superar ali os mega ohms tranquilamente. Então eu vou considerar que este cara aqui é um circuito aberto, né, e não tem corrente entrando nessa porta aqui. Então aqui eu tenho 0 amperes. Tanto na inversora quanto na não inversora. Então são 0 amperes entrando nessa porta. Agora vem uma das características que eu preciso que prestem bastante atenção, porque aqui é uma contradição. Apesar de não existir corrente, né, entre uma porta e outra, eu vou fazer o que a gente chama de curto-circuito virtual. Isso aqui na realidade não acontece. Por que eu estou fazendo isso? Isso aqui é só uma hipótese simplificativa. Esse cara aqui, ele tem um ganho muito grande. Então, se eu estou falando, vamos fazer uma análise aqui.
eu estou colocando 2 milivolts na entrada. E eu tenho um ganho de 100 vezes. Ou seja, eu vou ter 200 milivolts na saída. Agora, parando para analisar, 2 milivolts em 200 milivolts é relevante? Não é relevante. É uma parcela muito pequena. É 1% da minha tensão de saída. Então, se eu olhar em relação à tensão de saída, essa tensão de entrada aqui ela é praticamente zero, ela é nula, não existe. Com isso, a gente fecha esse curto-circuito virtual aqui, que na realidade não existe, é simplesmente simplificação para cálculo. E eu vou dizer que não existe queda de tensão entre a porta inversora da não inversora. Ou seja, a tensão que tem na porta mais é igual à tensão que tem na porta menos. Não entendi. Olha, eu não tenho um terra aqui, né? Então, significa que a tensão nesse ponto, que é a porta não inversora, ela é zero. Se eu fechei esse curto-circuito, né, esse ponto ali também vai se tornar um terra agora. Ou seja, aqui eu tenho um potencial nulo, né? É o meu GND do circuito. De novo, isso aqui não é uma característica que vai acontecer na realidade, é simplesmente uma simplificação, né, para facilitar os cálculos. Então vamos voltar aqui um pouquinho. Não tem corrente entrando na porta inversora e não tem corrente entrando na porta não inversora. Fecho esse curto-circuito virtual e a partir daqui está pronto para mim fazer a análise do meu sistema. Então aqui vai ser o meu terra. Segundo ponto, vou colocar aqui as correntes do meu sistema, né? Eu tenho um R1, então eu tenho uma corrente IR1. Coloquei a corrente nesse sentido. Pode ser em outro sentido? Pode, não vai fazer diferença nenhuma. No final eu chego no mesmo resultado. Coloquei essa outra corrente aqui no resistor R2. Então, uma corrente indo para lá. Agora vamos analisar as correntes que existem nesse circuito. A corrente no resistor R1 chega neste nó aqui, né, neste nó aqui, e no sentido da porta inversora não tem corrente. Nesse curto-circuito virtual, ele só existe para garantir a mesma diferença de potencial entre uma porta e outra, né? Então não existe queda de potencial entre uma porta e outra. A corrente nesse curto-circuito aqui também não vai existir. Então não tem corrente nesse curto-circuito. Então o único caminho que a corrente do IR1, do resistor R1 tem para fazer é o mesmo caminho de R2. Disso aqui, eu tiro a conclusão de que o meu IR1 ele é igual ao IR2. Cheguei nesta conclusão. Só que agora eu preciso descobrir quem que é IR1 e quem que é IR2. Vamos lá. Se eu tenho uma tensão VI aqui, nesse nó, e aqui eu tenho uma tensão nula, a corrente nesse resistor R1 vai ser VI menos essa tensão nula aqui, que é zero, divididos por R1. Então, o meu IR1, na verdade, vai ser VI por R1. E o IR2 ele vai seguir o mesmo procedimento. Só que percebam que a minha corrente IR2 ela está nesse sentido aqui. E o VO está aqui. Então, a corrente nesse resistor, né, a tensão nesse resistor, desculpa, vai ser a tensão nesse ponto menos a tensão nesse ponto divididos pela resistência R2. A tensão nesse ponto é zero. A tensão nesse ponto é VO. Então fica 0 menos VO por R2. No final, eu vou ter que essa corrente vai ser menos VO por R2. E coloco, né, essas expressões que eu encontrei de R1 e R2 aqui agora, na minha igualdade, que R1 é igual a R2. E eu chego nisso, que VI por R1 é igual menos VO por R2. Né? Exatamente isso que está aqui. Se eu fizer, né, pegar este VO, permanecer aqui, pegar o VI e dividir o VO, pegar o R2 e multiplicar o outro lado, né, e trocar os sinais, jogar o sinal para o lado das resistências, eu vou chegar nesta expressão aqui para o meu ganho. Né? Então, VO por VI
é menos R2 por R1. Percebam que apareceu um menos aqui. Por isso que essa estrutura ela é chamada de amplificador inversor. Esse sinal de menos aqui inverte o sinal. Então, se eu tenho lá na entrada um sinal senoidal, a minha saída vai ser o ganho, né? Menos o ganho, no caso, vezes a senoide. Então, eu vou ter uma senoide ali defasada em 180 graus. E o ganho, né, vai ser o R2 pelo R1. Então, é esta resistência aqui, divididos por R1. Só para ficar um pouco mais claro, supondo que eu tenha R2 igual a 2K e R1 igual a 1K, eu tenho que o meu ganho ele vai ser 2K por 1K, que é igual a 2. Se eu tenho uma tensão na entrada, né, meu VI é igual a 1 volt, na minha saída, meu VO, é igual a menos 2 volt. Né? Ele tem o menos aqui, é a tensão de entrada multiplicada por menos o ganho. Segunda estrutura, vamos passar um pouquinho mais rápido, mas esse aqui é o amplificador não inversor. Percebam que a diferença da topologia anterior para essa é que a minha fonte de tensão Vin ela vem conectada aqui no terminal não inversor. Né? E aqui nessa resistência, onde anteriormente vinha conectada a minha tensão Vin, agora ela é aterrada. Vou fazer o mesmo processo. Né? Começo colocando aqui que não existe corrente vindo nessa direção. Então aqui 0 amperes e aqui 0 amperes. Vou fechar o curto-circuito virtual. Então este nó aqui, ele vai valer Vin. Por quê? Porque existe um curto-circuito aqui que não passa corrente por ele, mas ele garante que a tensão na porta não inversora é igual à tensão na porta inversora. Então, essa porta inversora aqui tem uma tensão Vin. A minha corrente R1 está nesse sentido e R2 nesse sentido. Qual que é a corrente IR1? A corrente IR1 ela vai ser 0 menos o Vin por R1. Então, vai ficar menos Vin por R1. A corrente no R2 vai ser Vin menos VO por R2. Então, VI menos VO por R2. Aí, analisando a corrente aqui. Essa corrente chega neste nó. No curto-circuito virtual não tem corrente passando. Na porta inversora não tem corrente. Na porta não inversora também não tem corrente. Então, IR1 obrigatoriamente precisa ser igual a IR2. Igualando aqui as fórmulas, né, que eu encontrei das correntes, eu posso manipular isso aqui e chegar que o ganho desse circuito, VO por VI, vai ser 1 mais R2 por R1. Percebam que agora a expressão do ganho, né, ela não tem aquele sinal negativo. Por isso que essa topologia ela é chamada de não inversora. Por fim, nós temos a topologia somadora. Né? Então, este cara aqui, ele vai somar as tensões. Então, eu tenho uma corrente nesse sentido IR1, nesse sentido aqui um IR2 e nesse sentido aqui um IR3, que vem para cá. Vou fechar o curto-circuito virtual aqui. Não tem corrente entrando aqui, não tem corrente entrando aqui e não tem corrente descendo nesse meu curto-circuito. Logo, a porta não inversora está ligada no terra, então a tensão que eu vou ter na porta inversora é 0 volts. Equacionando as correntes IR1, IR2 e IR3, eu tenho que IR1 é V1 menos o 0 por R1, então fica V1 por R1, o IR2 V2 por R2 e o IR3 V3 por R3. Agora o meu IRF. O IRF vai ficar a tensão nesse ponto que é 0, menos a tensão nesse ponto que é VO por RF. Então fica menos VO por RF. Agora eu tenho, né, 3 correntes aqui, R1, IR2 e R3, chegando nesse nó. A soma dessas 3 correntes, né, aqui eu posso aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, né, a soma das correntes em um nó tem que ser 0. Então,
IR1 chega, IR2 chega, IR3 chega. A única corrente que sai é IRF, que é esta corrente aqui. Então, IR1 mais IR2 mais IR3 necessariamente precisa ser IRF. Vou substituir as correntes que eu encontrei aqui em cima nessa expressão e eu chego nisso aqui. Agora, fica simples. Eu isolo o meu VO nessa expressão, né, passando este R para o lado de lá, multiplicando todo mundo, e a expressão do ganho disso aqui vai ser dada, né, por esse cara aqui. Onde eu tenho menos RF multiplicado por V1 R1, V2 R2 mais V3. Opa, desculpa, aqui não é R2, é R3. Agora, se eu considerar que as três resistências aqui, R1, R2 e R3, são iguais, o meu VO vai ser menos RF por R, V1 mais V2 mais V3. Por isso que esse cara aqui ele é chamado de amplificador somador. Ele soma as três tensões.